pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos agora dar continuidade aos nossos estudos, né? Você está indo para a escola todos os dias e agora vai para casa continuar aprendendo, né? Aqui no Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos e vamos para mais uma aula de biologia. E nessa aula nós vamos trabalhar melhoramento genético, vamos resolver algumas questões. Então, fique ligado, vamos lá. A heterose, ou vigor híbrido, é o objetivo fundamental do cruzamento entre dois animais. Analise as afirmativas abaixo e marque V para verdadeira e F para falso. Vamos só lembrar o que seria heterose, né, pessoal? Heterose ou vigor híbrido. Você sabe que o melhoramento, tanto o melhoramento animal quanto o melhoramento vegetal, ele consiste em você fazer cruzamentos genéticos entre indivíduos que têm características bem diferentes umas das outras e com o objetivo de produzir um descendente que reúna as características boas desses dois indivíduos, certo? E nós percebemos que ao longo das gerações dos indivíduos que vão sendo formados, aqueles indivíduos que apresentam a maior quantidade de características em heterozigose são os indivíduos que apresentam características mais desejáveis, tá? Então, esses indivíduos que têm esse maior número de características em heterozigose, eles apresentam a heterose, tá? Ou vigor híbrido. Vamos ver aqui a primeira afirmativa. O que ele fala? Espera-se maior grau de heterose quando raças com menor semelhança genética são utilizadas para o cruzamento. Isso é o que eu acabei de falar para vocês, né, pessoal? É verdadeiro. Quanto mais você tem os indivíduos que são diferentes geneticamente e eles possam trazer novas características que são boas, o descendente ele pode apresentar essa característica boa, tá? A segunda afirmativa, vamos lá, o que ela diz? O grau de heterose é atribuído ao indivíduo, portanto, todas as características de um mesmo indivíduo apresentarão o mesmo grau de heterose. Pessoal, isso aqui é falso, por quê? Em alguns genes, tá? Nós vamos ter homozigose. Outros genes podem estar em heterozigose. Então, quando a gente fala assim, que o grau de heterose é atribuído ao indivíduo, e, portanto, todas as características de um mesmo indivíduo apresentarão o mesmo grau de heterose, isso é mentira, porque no mesmo indivíduo, eu posso ter genes que podem estar em homozigose e pode ter genes que estarão em heterozigose. Isso não quer dizer que todos os genes estarão em heterozigotos, ok? A terceira afirmativa. Pode-se considerar que a heterose e a heterozigose são sinônimos? Não. Heterose é o quê? É o grau de quantidade de genes em heterozigose que os indivíduos apresentarão. A heterozigose é quando eu tenho um par de alelo que estará no seu formato de heterozigoto, um alelo dominante e um alelo recessivo, tá? Então, alternativa falsa. Próxima questão. Os híbridos de milho resultam do cruzamento entre indivíduos geneticamente distintos e homozigotos. Visando a utilização prática da heterose, dependendo do número de genitores utilizados, podemos obter diferentes tipos de híbridos, mas de modo geral todos são altamente heterozigóticos e homogêneos. A melhor definição para um híbrido duplo é... Então, qual seria a melhor definição para um híbrido duplo? Letra A. Resultado do cruzamento entre duas linhagens puras. Letra B. Resultado do cruzamento entre uma linhagem pura e um híbrido simples. A letra C. Resultado do cruzamento entre dois híbridos simples. E a letra E. Resultado do cruzamento entre dois híbridos triplos. Primeira coisa, pessoal. O que é um híbrido duplo, né? Vamos lá. Eu vou dar o exemplo aqui para vocês do milho. Nosso milho, né? Todo mundo gosta de comer milho, mas não sabe que esse milho que come, ele é resultado de vários cruzamentos genéticos que foram juntando características de interesse para que esse milho atual pudesse existir.
como por exemplo, milho com um grão grande, né, com a espiga bem homogênea, tá? Que produz bastante, que se reproduz bastante durante o processo de lavoura. Então, esse milho aqui, ó, ele é resultado do cruzamento de 4 variantes. 4 variantes diferentes. Então, no primeiro cruzamento, eu tenho aqui uma linhagem A, que é pura, e uma linhagem pura B. A linhagem pura A é cruzada com a linhagem pura B da seguinte maneira. Você vai retirar o grão de pólen da planta da linhagem A e vai inserir esse grão de pólen aqui na flor da planta da linhagem B. Essa planta da linhagem B, ela vai resultar na produção de espigas que são formadas por milho híbrido. Um híbrido que é um híbrido entre a linhagem A e a linhagem B. É um híbrido simples, tá? É o híbrido AB. Nesse segundo cruzamento, eu vou fazer o quê? Eu vou cruzar a linhagem pura C e a linhagem pura D. De que maneira? Eu vou coletar grãos de pólen de uma planta, ela vai funcionar como se fosse a planta masculina, e esse grão de pólen ele vai ser inserido aqui na flor dessa outra planta, ela vai servir como se fosse a planta feminina, tá? A flor do milho, o pessoal chama de bonequinha, tá? É aquela parte da espiga que ainda não está fecundada, mas a gente vê já o formato da espiga. Aí a gente vê aqueles cabelinhos saindo, né? Então ali é a flor, ok? Então aquele pó que sai do pendão, né? As pessoas chamam de pendão. Esse pó que sai daqui são o grão de pólen. Esse grão de pólen ele vai cair na flor feminina. E aí vai gerar o milho híbrido, o híbrido CD, né, que é o resultado do cruzamento da linhagem C com a linhagem D. Então eu tenho um segundo híbrido, um híbrido simples, tá? Esse último híbrido aqui, ele vai ser o resultado do cruzamento da planta híbrida AB com a planta híbrida CD, certo? E aí ele vai trazer as características das 4 linhagens que tinham sido cruzadas inicialmente. Então, esse híbrido aqui é um duplo híbrido. Por quê? Ele apresenta a junção de dois híbridos, tá? Então, para se formar um duplo híbrido, o que eu precisei fazer? Eu precisei promover, ó, o cruzamento entre 2 híbridos simples. Olha para o desenho novamente, ó. Eu tenho o híbrido AB, é um híbrido simples, e o híbrido CD, que também é o híbrido simples. Então, esse indivíduo ele é um duplo híbrido porque ele é resultado do cruzamento de 2 híbridos simples. Por isso que a alternativa correta vai ser a letra C, ok? Próxima questão. Seu José da Silva, um pequeno criador de porcos do oeste do estado de Santa Catarina, desejando melhorar a qualidade da sua criação, comprou um porco de raça diferente daquela que ele criava. Preocupado com as consequências de criar este animal junto com outros porcos, ele discute com seu vizinho, né, sobre o assunto. Parte do seu diálogo é transcrito abaixo. Então vamos lá. O seu José diz o seguinte: o porco que comprei e apelidei de Napoleão é maior, mais forte e possui peso acima da média da raça que eu crio. Além disso, possui manchas marrons pelo corpo todo. Gostaria que boa parte da minha criação tivesse essas características. Ele apresentou aqui alguns benefícios que esse porco tem, né? Algumas características boas. Vamos lá. O vizinho dele disse o seguinte: seu José, isto vai ser muito difícil de conseguir. Melhor o senhor comprar outro porco com esse leitão, né? Com base nos conhecimentos de genética, assinale as proposições corretas sobre o assunto. As preocupações do senhor José não se justificam, pois o animal com fenótipo distinto apresentam obrigatoriamente genótipos distintos para as mesmas características. Pessoal, essa alternativa é falsa. Por quê? Quando ele fala o seguinte, ó, fenótipos distintos apresentam
obrigatoriamente genótipos distintos? Não. Lembra do cruzamento das ervilhas do Gregor Mendel, né? As ervilhas que eram amarelas, elas tinham 2 genótipos diferentes. Ela tinha o genótipo homozigoto dominante e o genótipo heterozigoto. Esses 2 genótipos diferentes tinham o mesmo fenótipo, cor amarela. Então, eu posso ter um fenótipo diferente e um genótipo diferente. Aliás, eu posso ter 2 genótipos diferentes para um mesmo fenótipo, tá? Então, é falsa aqui a primeira afirmativa. Segunda afirmativa. O vizinho do seu José tem razão, pois não se pode obter mistura de características cruzando animais de raças diferentes da mesma espécie. Pessoal, falso, né? Quanto maior a quantidade de diferenças entre esses indivíduos, melhor. Porque aí eu posso ter os descendentes apresentando as características dos genitores que são completamente diferentes. E essas características, se forem boas, elas podem ser propagadas, né? Promovendo a endogamia, que é quando você cruza indivíduos dentro do mesmo grupo familiar, para que as características boas possam continuar existindo ao longo das gerações, tá? Próxima afirmativa. Atualmente não se pode criar e cruzar porcos de raças diferentes, pois é impossível controlar a seleção das características geneticamente desejada. Falso também, pessoal. Tem como controlar, sim. Inclusive, esse exemplo que eu mencionei para vocês, de você promover o cruzamento entre indivíduos da mesma família, ele faz com que essas características ela continuem existindo ao longo das gerações, tá? É uma maneira de você controlar, porque você sabe que a reprodução sexuada, ela faz com que as recombinações genéticas aconteçam. O que são recombinações genéticas? É justamente essa troca de material genético dos genitores, que faz com que novas características apareçam. Então, para diminuir essas diferenciações que vão ocorrendo com o processo de recombinação, aconselha-se promover o cruzamento entre indivíduos dentro do mesmo grupo familiar, no caso dos animais, né? Cruzamentos endogâmicos, tá? Próxima afirmativa. Quando 2 raças distintas entram em contato e seus membros passam a cruzar-se livremente, as diferenças raciais tendem a desaparecer nos descendentes devido à mistura dos genes. Pessoal, correto. Eu posso até mencionar para você, até mesmo na raça humana. Você sabe que o Brasil, ele tem indivíduos de várias nações. Tem índio, tem negros, tem portugueses, europeus, franceses. Então, essa grande variabilidade de indivíduos, né, com diversos genótipos diferentes, eles foram promovendo o quê? A miscigenação, esse cruzamento entre raças. E hoje nós temos um povo que a gente não pode dizer se o indivíduo ele é 100% negro ou se ele é 100% índio. Não, por quê? Porque as diferenças elas vão desaparecendo conforme você vai promovendo esse cruzamento interracial, vai ocorrendo o desaparecimento dessas diferenças. A mesma coisa acontece no processo de melhoramento vegetal e melhoramento animal. Quanto maior a liberdade, né, quanto maior o grau de liberdade desses cruzamentos, vai diminuindo essas diferenças. Então tá correto aqui, beleza? Próxima afirmativa. As manchas na pele do porco Napoleão são uma característica determinada geneticamente. Já o peso e o tamanho resultam somente da oferta da boa alimentação. Pessoal, quando ele fala somente, tá falso. Por quê? Primeira coisa, vamos mencionar aqui com relação às características da mancha na pele. É uma característica determinada geneticamente. Ele já trouxe isso da sua carga genética. Agora, o tamanho dele, o tamanho e o peso, é uma característica que é determinada geneticamente e ambientalmente. Porque vamos lembrar que o fenótipo, né, pessoal, a característica externa do indivíduo, ela tem fator genético e fator ambiental. Não é só genético, não é só ambiental, é os dois. Então, quando ele fala aqui que resulta somente da oferta da boa alimentação,
ele está falando que depende somente do ambiente. Não, depende também da predisponibilidade que esse porco tem de engordar, de crescer. Então, o componente genético também ele influi nessas características, né, do indivíduo. Próxima afirmativa. O melhoramento genético em animais que apresentam características de valor comercial é necessariamente prejudicial ao ser humano, já que não ocorre naturalmente. Pessoal, se fosse prejudicial, olha o tanto de gente que estaria doente, porque hoje em dia a gente consome o milho que é resultado de vários melhoramentos, né? Então, essa afirmativa aqui, ela está falsa, tá? Embora não aconteça o melhoramento genético de forma natural, isso não quer dizer que ele vá trazer prejuízo ao ser humano, ele traz benefício. Inclusive, nós usamos até hoje para o benefício da nossa economia, né? Então, nós temos aí melhoramento animal, melhoramento vegetal, tudo com o objetivo de aumentar a produtividade, tanto da lavoura quanto, por exemplo, da criação, né? Seja de gado, seja de porco, de galinha, e o que quer que seja, tá? Próxima afirmativa. Muitas características animais, como a fertilidade, a produção de carne e a resistência a doenças, são condicionadas por genes e dependem muito das condições nas quais os animais são criados. Verdadeiro. Então, depende do gene e depende do fator ambiental. Isso aqui, pessoal, está simplesmente falando o quê? Que o fenótipo ele é resultado da ação do genótipo interagindo com o ambiente. Basicamente é isso que está aqui, tá, pessoal? O fenótipo, as características externas que nós podemos ver, é resultado dessas duas interações. A sua genética e o ambiente. Nesse caso, o ambiente é o quê? As condições aos quais os animais estão sendo submetidos. Esse é o fator ambiental, ok? Próxima questão. Nos cães de raça labrador, a determinação das cores chocolate, preta e dourada é determinada pela interação de dois pares de genes, no qual o alelo Bzão determina a produção de pigmento preto e seu alelo recessivo, pigmento marrom. Então, ó, essa primeira informação eu posso colocar aqui, ó. Bzão resulta na cor preta, certo? Do pelo. E Bzinho vai resultar na cor marrom. Continuando. O alelo Ezão condiciona a produção de pigmentos nos pelos. Já o seu alelo recessivo não condiciona essa deposição. Atua como epistático sobre Bzão e Bzinho. Olha aqui, ó. Isso significa, conforme o nosso enunciado, o Ezão vai sinalizar que qualquer um desses dois pigmentos fique fixo no pelo do animal. E o Ezinho, se ele estiver presente, ele vai impedir que tanto o pigmento preto ou o pigmento marrom não se deposite no pelo, tá? Então, a gente tem aqui a epistasia recessiva. O que é epistasia, pessoal? É quando um par de alelo ele vai controlar a funcionabilidade do outro alelo, certo? Vamos lá. Eu já tenho essas informações. Assim, lá no enunciado ele diz o seguinte, ó. Do cruzamento entre um macho e uma fêmea, ambos pretos e duplo heterozigotos, espera-se uma prole na proporção... Em que proporção, né, pessoal? Vamos lá. Com base nesses dados aqui, nós temos esses genótipos e esses fenótipos. Olha aqui, ó. Eu sei que preto é assim, o marrom vai ter essa constituição química, essa constituição genotípica, e o dourado vai ser nessa composição aqui. Ele tem um cruzamento entre duplo e heterozigoto. Quando eu faço esse cruzamento aqui, você já sabe que é aquela velha proporção de 9 para 3, para 3, para 1. Então, olhando para a nossa tabelinha, eu sei que os indivíduos que são B traço, Ezinho, Ezinho, e Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho, serão o quê? Serão dourados. Então, a alternativa correta vai ser 9 para 4 para 3. A gente pegou aqui uma questão de genética e aplicou aqui em melhoramento genético, tá? Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Continue estudando.
E eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais, tchau, tchau.